sempre um prazer ter você comigo aqui no De Bem com a Vida. No programa faz de tudo para ver você sorrir de corpo e alma. E eu afirmo que o programa de hoje está transformador. Os entrevistados são de primeira linha e os temas são palpitantes e promissores em favor da nossa saúde. Confere o que nós produzimos para você. Nós vamos saber sobre um tratamento assertivo para doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson, osteoporose, com o professor Cunio Inamoto. Vamos saber também a diferença entre intolerância alimentar e alergia. Saiba também que produtos sem lactose não significam que eles não contêm elementos do leite. Com a nutricionista Maria Terezinha Oscar Gominatsky. Sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Nós temos uma luz no fim do túnel. Tratamento assertivo para doenças degenerativas com os resultados altamente de excelência. Quem nos esclarece é o professor Cunio Inamoto. O professor Cunio é desenvolvedor do método Quantum Bio e diretor-presidente da Quantum Bio. Como vai, professor? O senhor está de bem com a vida? Estamos sim. Quando a gente faz bem, a gente sempre está bem, né? Que bom, e bem nós vamos ficar quando soubermos mais a respeito deste método que consegue tratar e também consegue prevenir essas tristes doenças como Parkinson, Alzheimer e osteoporose? Sim, são doenças de ordem degenerativa, né? Geralmente surge na pessoa, né? A doença não vem de fora, normalmente surge na pessoa. E essas doenças degenerativas geralmente vêm da degradação do metabolismo da pessoa, né? Então, o importante é saber o que está acontecendo com essa pessoa, né? A gente pode dizer, professor Inamoto, que essas doenças elas são silenciosas e elas vão agindo sorrateiramente até trazer um prejuízo muito violento para o bem-estar? Exatamente, no começo, né? Principalmente a demência, né? É uma coisa que existe um certo sintoma a partir dos 40 anos de idade. Mas como a pessoa não dá muita bola, vai levando. Quando chega na faixa dos 60 anos, 70 anos, é que a coisa acentua mais, né? Aí qual é a prática? O pessoal vai, através do psiquiatra, do médico, e o que ele faz? Ele vai tratar o sintoma e não trata o que causou o problema, né? Então, exatamente no dia 19, eu vou falar exatamente o que tem que se fazer para você evitar isso, né? Então, vamos compartilhar com os nossos amigos e as nossas amigas que, exatamente no dia 19 de novembro, às 19h19, o professor Cunio Inamoto vai desvendar a respeito de um tratamento assertivo que cura e também previne essas doenças degenerativas. Professor, por que o senhor disse que o corpo faz essa doença, tá, mas por que um corpo se faria doente? Não é bem o corpo, mas assim os hábitos da pessoa, né? Quer dizer, dia 19 eu vou ensinar algumas coisas que a pessoa deve fazer no dia a dia para evitar essas doenças, né? Porque sempre as doenças degenerativas ela tem origem na degradação cerebral, né? Elas começam no cérebro. Sim, tudo, né? Essa e outras doenças. A maioria das doenças começam. As doenças autoimunes também, né? Porque é o seguinte, o nosso computador está aqui em cima, está no cérebro, né? Uhum. Quando o cérebro começa a perder a eficiência no seu comando, é que começa a acontecer as coisas, né? E qual seria o fator desencadeante de um mau funcionamento do cérebro? São várias coisas. Primeiro é a circulação do sangue que alimenta o cérebro, né? Geralmente
Depois dos 60 anos, mais ou menos 80% das pessoas têm algum problema de desvio na cervical. É um número tão elevado assim? Sim, elevado, porque é onde passa as carótidas que levam o sangue para o cérebro, né? Então, se o cérebro começa a ter carência da circulação sanguínea, começa a faltar oxigênio, falta tudo, né? Então, isso começa a degradar, né? E a solução está quem já está com problema, a solução está em reverter essa situação, que na medicina normal não se consegue. E como é que esse método, que o senhor, a nossa produção colocou aqui, que esse método Quantum Bio que o senhor desenvolveu, restabeleceu o equilíbrio em mais de 30 mil pessoas no mundo? Sim. Mas então, falando agora na questão das doenças degenerativas, a doença já está instalada, a pessoa tem mais de 50 anos, ela precisa modificar os seus hábitos alimentares e aprender a respirar, entre outros procedimentos. Eu estou montando uma estatística, né, que a grande maioria das pessoas, né, não teve esse ajuste natural da cervical. Porque no nascimento, nós temos um ajuste natural da cervical. Pessoa que nasceu de cesáreas, dá para dizer que 100% das pessoas têm problema cervical. 100% dos cesarianos, eles vão ter problemas. E pessoas que não nasceram direito, nasceu forçado, etc., né? Porque na França, a criança nasce e já vai direto para o osteopata, ele vê se nasceu bem ou não. Se não nasceu bem, ele já corrige na hora, né? Isso quando nasce. Imagina a pessoa não nasceu direito. E agora, essa semana passada, atendi uma senhora de Curitiba. Ela desenvolveu um câncer chamado osteosarcoma, que é um câncer raro. E aí fui pesquisar, essa pessoa nasceu de cesárea, né? E é uma pessoa que está com 24 anos apenas, né? Super jovem. Então, o início dela começou quando ela nasceu, né? E levou tanto tempo assim para que esse câncer se mostrasse? Sim, mas acontece que antes do câncer ela desenvolveu outros problemas, né? Inclusive, dia 19 eu vou mostrar uma tabelinha, né, das coisas que acontecem quando a pessoa tem esse desvio na cervical, né? Professor Inamoto, o senhor sabe, o senhor acompanha o nosso programa, o nosso público é da geração 50+, ou para aquelas pessoas espertamente que querem chegar aos 50, 60, 70, 80, 90 ou mais anos de bem com a vida. Então, vamos imaginar que essa pessoa já esteja com a doença degenerativa tipo Parkinson. A gente consegue reverter esse quadro degenerativo? Sim. Eu tenho uma senhora que veio da Califórnia com um problema de Parkinson. Em 6 meses ela não teve mais, não tinha mais. Zerou? Zerou. Porque o nosso cérebro, ela recupera facilmente quando ele é bem atendido, né? E o principal atendimento do cérebro é você alimentar bem o cérebro. E quem é que alimenta o cérebro? É a circulação sanguínea, né? Então, é por isso que é tão importante a prática de exercícios físicos, meditação. É que eu vou falar no dia 19, né? Mas antecipa um pouquinho para nós, que nós já estamos curiosos para saber a respeito. Porque é o seguinte, coisas que praticamente ninguém sabe, né? O que a pessoa tem que fazer quando de manhã vai lavar o rosto, etc., né? Fazer o exercício da língua, né? Puxa a língua para fora e flexiona 10 vezes para um lado e 10 vezes. Isso evita muitas doenças de ordem degenerativa. Deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, tipo, na hora que vai escovar os dentes, faz a higiene, pega a língua com a mão. Com as duas mãos, puxa para fora, né? Para fora? E movimenta 10 vezes para um lado, 10 vezes para o outro. Esse é um dos exercícios que evita doenças mentais, né? Simples assim, doutor? Simples, sim. E por que nunca ninguém contou isso para nós? Eu acho que tem um lado do interesse que a pessoa fique doente, né? Porque é tipo assim, aquele exercício da panturrilha, é uma coisa básica, né? Que parece banal, mas os especialistas dizem que ao subir e ao descer, puxando, trabalhando melhor a panturrilha, a pessoa previne
algumas doenças Sim. cardíacas. Quer dizer que para prevenir algumas doenças da mente, a gente faz, então, na higiene matinal, limpa a boca, escova os dentes, aí traz a língua para fora com as duas mãos, flexiona para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. 10 vezes para cada lado. Seguidos, 10 vezes para a direita, 10 vezes para a esquerda. Sim. Isso! É isso. Outra coisa que ninguém pensa, né? Porque quando a gente está de pé, ou sentado, né, o sangue tem que fluir para o cérebro. Se a pessoa tem alguma dificuldade a nível de carótides, etc., né, o que a pessoa tem que fazer? Pelo menos 2, 3 vezes por dia a pessoa tem que ficar na posição horizontal, né? E 3 minutos na posição horizontal, ela reequilibra todos os líquidos que nós temos. Também é uma coisa possível de fazer. Então, se você acha, mesmo procure um médico ou procure informações para saber como é que está o seu nível de oxigenação. E caso tenha alguma coisa, ou procure a Quantum Bio e mesmo assim, antes disso, deite, estique 3 minutos. 3 minutos ele reequilibra todos os líquidos que nós temos no corpo. Que quando a gente está de pé ou sentado, a gravidade dificulta o retorno do sangue, né? Quando você deita, melhora esse reequilíbrio aí. Professor, outra dúvida, assim, a questão da água, isso tem alguma interferência em relação à oxigenação do cérebro? Sim, porque quase 70% do nosso corpo é água, né? E quem carrega oxigênio pelo organismo é água, que está no sangue, né? Olha que coisas fáceis que você pode colocar em prática e isso lhe aproxima cada vez mais do conceito de estar de bem com a vida, que é o nosso propósito aqui. Professor, o senhor concorda que a nossa expectativa de vida esteja avançando? Está avançando por causa da medicina aqui. Hoje ninguém morre de certas coisas, né? Mas prolongar a vida não é o suficiente. Tem que prolongar com saúde, né? Isso é importante. É que nem eu falei, eu tenho uma senhora que fez agora 108 anos, né? 108? Ela é minha cliente há 18 anos. Ela fez 108, não tem ruga, não usa óculos e é costureira. Isso é absolutamente maravilhoso. Chegar aos 100 já, sem usar óculos. E cá para nós, sem ruga, isso é uma benção. Essas informações e outras tantas, você vai conhecer, vai se apoderar, vai colocar em prática no dia 19 de novembro, no dia 19 de 11, exatamente às 19h19. Professor Cunio Inamoto vai compartilhar com a gente essas mais de 3 décadas, né, professor? Assim, o que ensina bastante a gente, né, é a clínica. A clínica. Então, eu já estou chegando a quase 40 mil pessoas atendidas, né? 40 mil? Então, isso eu tenho uma estatística em cima disso, né? Então, pessoas que têm problemas assim, considerados não curáveis pela medicina, né? A gente tem que conseguir um resultado, né? Eu tenho gente que vem de outros países. Eu tenho uma senhora que veio da Islândia. A Islândia é longe, né? Ela tinha problema de lúpus. E na medicina não tem tratamento para lúpus. E o senhor conseguiu reverter? Sim. Olha, que maravilha. Então fica o convite, se você quer se aproximar do conceito de estar cada vez mais de bem com a vida, venha participar da live sobre doenças degenerativas, como evitar e também como tratar, com o professor Cunio Inamoto. Vai ali, corre, bota na sua agenda em novembro, dia 19, às 19h19. As informações você confere aqui conosco. Professor, é sempre um prazer lhe ouvir e volte sempre ao De Bem com a Vida. Sempre estarei às ordens, né? É um prazer para mim transmitir as experiências que a gente tem, né? Porque não dá para levar, tem que deixar para... Inclusive, eu estou terminando agora, esse ano, estou terminando um livro meu, e aí vai constar várias coisas dessas, né? E nós vamos trazer o professor de volta para já trazer informações inéditas a respeito do livro. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né?
E até dia 19. Até dia 19. Tá certo. O sistema imunológico protege seu corpo. Ele é essencial para a sua sobrevivência. Quando seu sistema imunológico funciona da maneira esperada, você se sente bem. Seu sistema imunológico está evoluindo todos os dias, enquanto combate as várias ameaças à saúde do mundo moderno de hoje. 4Life Transfer Factor é a maneira natural de fortalecer seu sistema imunológico. 4Life Transfer Factor educa suas células imunológicas. Dá suporte a seu sistema imunológico para que ele seja capaz de reconhecer, reagir e se lembrar de possíveis ameaças. Você vive melhor quando está saudável. Falei que o programa de hoje estava, nossa, repleto de informações inéditas, exclusivas, porque o nosso propósito aqui no De Bem com a Vida é deixar você cada vez mais de bem com a vida. Agora, nós recebemos com muito prazer a doutora Maria Terezinha Oscar Govinatsky. Acertei, doutora? Totalmente. Que bom! Vai ganhar estrelinha. Aceito. E a doutora Maria Terezinha, ela é presidente do Sindicato dos Nutricionistas no estado do Rio Grande do Sul e vai nos esclarecer uma dúvida cruel. Primeira coisa, alergia alimentar não tem nada a ver com intolerância alimentar, são coisas diferentes. E preste atenção, porque às vezes um produto que se diz que não contém lactose tem outros elementos do leite, verdade? Sim. E a lactose seria intolerância. E a alergia seria a proteína do leite. E a pessoa, ela é intolerante, ela é alérgica ou, infelizmente, ela pode ser as duas coisas? Pode ser as duas coisas. Para terminar com esse conflito, essa dualidade, a gente diz que se a pessoa tem uma hipersensibilidade a alimentos, fica mais complexo. Aí, se tiver um anticorpo IgE, é alergia. Se tiver o IgG, os exames, aí é intolerância. Então, na realidade, as pessoas confundem muito isso. Confundem muito mesmo. Ao ponto de, às vezes, dizer eu tenho alergia ao leite. E, na realidade, é uma intolerância somente. E deixa de ingerir um alimento que dá para ingerir, né? Dá para aos poucos ir se chegando aonde quer. E o grande problema do engano, porque quando tem uma alergia, tem que tirar mesmo. Quando tem uma intolerância, tem outros recursos, mas nós temos sempre que suplementar com o que vai deixar de ingerir. E o grande problema, por exemplo, no caso do leite,
que é um alimento muito importante para nós, pela nossa evolução e adaptação, que é o único mamífero, né, que toma leite depois de recém-nascido, né, pela nossa capacidade de ingerir o alimento rico que nós necessitamos. O grande problema é que tu vai deixando de ingerir aquele alimento e tu vai criando uma intolerância, porque o organismo é muito sábio. Se tu não está usando, para que eu vou produzir? Uma pessoa que tem um problema na perna vai atrofiando a perna, porque o organismo não vai mandar nutriente para aquela perna, não está sendo usado, vai mandar para outras partes. Então, esse é o problema de quem não é, e tem muitas vezes assim, o paciente procura, tem intolerância, tem alergia, eles não dizem intolerância, ao leite. Por quê? Eu tenho uma diarreia cada vez que eu tomo leite. Eu tenho uma intolerância mesmo, mas não uma alergia, né? Alergia seria a proteína do leite. E, doutora Terezinha, existem exames que podem identificar aonde a pessoa se enquadra, se é intolerância ou alergia? Sim. Já na parte, quando a gente faz a anamnese com a pessoa, tu vai vendo os sintomas e depois tu vai prescrever os exames. O paciente bem resolvido, eu digo bem resolvido, ele já foi ao médico, já clinicou, já viu o que era, ele chega já com um diagnóstico. Se torna mais fácil. Agora, aquele que o vizinho disse que tem uma diarreia, que ele tem, para de tomar leite, esse é o problemático. Mas não é só o leite, né? Tem outros alimentos que realmente têm alergia e a pessoa nem sabe, às vezes. E a pessoa, eu sempre insisto, né? Porque aqui no De Bem com a Vida a gente tem um carinho todo especial para a geração prateada, também conhecido por geração 50 mais. Se a pessoa já adquiriu, seja a alergia ou a intolerância, ela tem como tratar isso a partir dos 50 anos? É difícil, mas olha só. Hoje em dia nós temos a enzima, né? Quando é intolerância, tem a enzima, né? O grande problema de tu não tomar um leite é o cálcio, principalmente nos 50 mais, em função de uma osteoporose, né? A própria osteomalácia. Então, o grande problema é deixar de tomar um nutriente necessário. E essas enzimas as quais a senhora se lactose. A lactose. E aí toma... A lactase, desculpe. Sim. A lactase que ajuda a digerir o açúcar, lactose. Mas se o caso não for o açúcar... Aí não é intolerância à lactose. Aí não é intolerância à lactose, pode ser alergia. Eu quis dizer alergia, então aí é alergia. Alergia à proteína do leite. Né? Aí não tem alguns... A alergia ao leite é muito comum na infância e de uns tempos para cá, talvez pela própria evolução errônea, que eu digo, né, dos hábitos, isso foi criando já no próprio organismo da mãe. Eu vejo muito assim. Então, vem com a infância e depois, aos poucos, vai retornando ao normal, aos poucos, né? Quando chega lá pelos 6, 7 anos, tem alguns que não, que continuam. Mas tem alguns, eu tratei criança com leite de cabra. De cabra? De cabra. Mas isso tudo é de pessoa para pessoa. Cada caso é um caso, né? Doutora, eu assisti uma palestra sua e gostei muito de uma frase que é quase um slogan que diz que o nutricionista é o interlocutor do alimento, na saúde ou na doença. Que alimentos, agora nós estamos em plena primavera, nos preparando para o verão, eu sempre busco dicas assim, que alimentos seriam interessantes, que alimentos o nutricionista recomenda para esta estação? Bom, agora tem vários alimentos, né? Uma lista enorme, assim.
Mas nós temos, por exemplo, o retorno da bergamota como fruta, né? Que a banana continua, a maçã continua, a pera também. Já quando vai chegando o verão, vem a uva, né? Depois a melancia. Mas agora tem N alimentos, legumes, verdura, alface, por exemplo, os folhosos. O grande problema agora que eu vejo no nosso estado são as chuvas, né? Sim. Isso bagunçou geral, Bagunçou geral ao ponto de... Não, mas agora era para ter, mas não tem. Os folhosos são os primeiros, né? São sempre muito, eu digo, muito abalados. São os que mais a produção, sofrem, né? os que mais sofrem. Mas tem N, eu teria que ver, é uma lista muito grande, assim, Mas já para fica se ver. as frutas da estação. Mais importante é que está chegando a estação quente. E aí nós precisamos de muitos sais minerais, vitaminas, né? Água, sempre muita água. Mas sais minerais, vitaminas, por quê? Porque a gente começa com calor a perder muitos sais minerais pelo próprio suor, né? E deve se repor, não pode se ficar sem. E o metabolismo não é agora eu vou comer isso, agora eu vou comer aquilo, agora eu vou comer... Não, ele é uma cadeia que precisa de enzima, de substrato, de tudo. Não é cada hora uma coisa, é o metabolismo de tal elemento de macronutriente, que são os carboidratos, proteínas, as gorduras, precisam dos micronutrientes. E mais a água. Água sempre, o líquido sempre, que é muito importante. E fica a dica, se você tem alguma dúvida que a sua alimentação, a sua dieta não está saudável, busque orientação de um nutricionista. Doutora, muito obrigado pela sua presença no De Bem com a Vida. A gente sempre está buscando trazer informações que sim, vamos cruzar o ano prontinhos, de bem com a vida, com saúde, porque sem saúde, minha amiga, meu amigo, nada funciona. A gente estava conversando antes de começar a gravar o programa com o professor Cunha Nomoto. Tenha uma semana com muita saúde, com muita paz, com muita esperança e muita fé. Até o nosso próximo De Bem com a Vida.